Olá, muito boa tarde. Estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas à nossa transmissão ao vivo de hoje, nessa live que a gente vai trazer o assunto que faz tempo que a gente não estava trabalhando, o relacionamento de casal. Então estivemos aí durante 2 semanas sem as nossas lives costumeiras, às segundas, quartas e sextas. E essa semana a gente vai fazer uma sequência de lives até na quinta-feira, lives com assuntos muito interessantes, e hoje é o assunto do relacionamento de casal, ou seja, como destravar a sua vida amorosa, porque, fala a verdade, acontece problema no trabalho, você fica abalado, acontece um problema de saúde, você fica abalado, mas o problema de relacionamento, adultério, separação, não conseguir permanecer em um relacionamento, estar apaixonado por uma outra pessoa e aquilo dá errado, meu Deus do céu, isso traz um grau de sofrimento muito maior. Falo isso até por experiência própria, né? Porque tive um relacionamento que não deu certo há 18 anos atrás, onde houve uma separação, e sem dúvida alguma foi um desafio muito grande passar por isso. E eu, dentro dessa experiência, consegui entender, acessar e perceber quais foram os fatores envolvidos. E obviamente, como médico psiquiatra, como mentor, isso é um objeto do meu estudo cotidiano, constante, é objeto do meu trabalho, ajudar pessoas que passam por problemas semelhantes ao que eu passei lá atrás, e talvez você também esteja passando por dificuldades no seu relacionamento. Então, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, estamos aqui para você. Vamos bater um papo aí. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Quem está chegando aí, vai dizendo de onde você está falando. Seja bem-vindo, bem-vinda. Cirlei Souza, muito bom. Dalciliones, boa tarde, de Barra do Garças, minha conterrânea mato-grossense lá, Dalci, muito bom. A Nani, do interior do Espírito Santo, maravilha. Rosângela está compartilhando aqui com a gente, não consigo prosseguir em um relacionamento. Então, e você que está aqui, o que é que pega no seu relacionamento? Conta para mim, compartilha. Tome consciência disso, não só aqui na sua mente, mas comentando aí nos comentários, né? Escrevendo aí nos comentários, para que eu possa partilhar um pouco com você do que está acontecendo no seu relacionamento. O que está pegando? Você está em um relacionamento e sofre nesse relacionamento? O que mais te faz sofrer dentro do seu relacionamento de casal atual? Não se sentir correspondido dentro do relacionamento, falta de conexão, falta de sexualidade, o que está pegando? Ou talvez, coloca aí nos comentários, ou talvez não seja exatamente esse problema, mas simplesmente uma dificuldade de permanecer em um relacionamento. Então eu atendo com muita frequência mulheres e homens também que estiveram em um relacionamento, tiveram uma separação muito dolorosa, trágica, com muito sofrimento, e depois disso, gato escaldado tem medo de água fria. Já ouviram falar nisso? Ou seja, depois disso acontece um grande medo de entrar em um novo relacionamento, e sempre que tenta entrar em um relacionamento, algo acontece que acaba não fluindo, não dando certo, não crescendo ou permanecendo naquele relacionamento. Então coloca aí nos comentários o que está pegando no seu relacionamento, porque nessa live de hoje eu vou trazer para você 3 chaves, 3 digamos assim, 3 informações mais relevantes para que você consiga entrar em um relacionamento e permanecer,
ou ser feliz no relacionamento que você está. Sem essas 3 chaves, sem essas 3 informações, sem essas 3 estruturas de posicionamento em sua vida, não vai dar certo mesmo. O relacionamento fica fadado ao fracasso quando você não observa essas 3 ordens, essas 3 dinâmicas que determinam claramente se um relacionamento vai ser feliz, com cumplicidade, com paixão, com conexão, ou se o relacionamento vai ser cheio de atritos, brigas, complicações. Sabe aquela coisa de você falar uma coisa, o cônjuge, o namorado, a namorada entender outra, e dali sai uma briga que de repente já está todos os dois com ódio um da cara do outro, e no final vocês não sabem nem direito por que aquela discussão começou. E eu vou explicar para vocês por que essas coisas acontecem. Porque o seu subconsciente te move muito mais do que você imagina. Então, esteja aqui presentes, dispostos e disponíveis, que eu vou dar para vocês aquilo que vocês mais precisam para ter felicidade, alegria no relacionamento. A Eliane Lima está trazendo: eu travei minha vida para relacionamento depois da separação. Exatamente isso que eu estava comentando, né, Eliane? É algo muito comum hoje em dia. Muita gente que esteve em um relacionamento anterior não consegue estar em um relacionamento saudável, com cumplicidade, com paixão, com conexão, né? Porque toda a vida fica melhor quando você está de bem no seu relacionamento. A sua produtividade, a sua criatividade, a sua saúde, paz no coração, quando você está de bem com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu marido, quando você tem alguém para amar. Ninguém consegue ser feliz sozinho nesse mundo, essa é a verdade. Rosângela está comentando aqui com a gente. Obrigado, Rosângela, pelo seu comentário. Muito obrigado a todos aqui que estão participando, comentando, compartilhando a live. Clica nesse aviãozinho aí, chama as pessoas que você conhece, principalmente as pessoas que você conhece, que você sabe que precisam receber esses conhecimentos extremamente importantes para você ter um relacionamento de cumplicidade, alegria, amorosidade, química, para rolar legal. Compartilha com essas pessoas, tá bom? Que eu vou compartilhar com vocês essa minha experiência aqui. Então a Rosângela está comentando que ninguém na minha família tem um relacionamento bom. Se fosse só na sua família, estava fácil de resolver, viu, Rosângela? Na minha também. Eu olho para todos os meus familiares, praticamente, a grande maioria, são exceções, os que já não estão no 2º, 3º, 4º relacionamento, inclusive eu. Inclusive eu mesmo tive, na época da faculdade, um relacionamento que foi um relacionamento onde a gente morou junto e tudo mais, que é inclusive a mãe do meu primeiro filho. E a gente realmente não deu certo e nos separamos. E depois eu me casei com a minha atual esposa, Juliana, estamos juntos, aí casados, e depois tivemos mais 3 filhas, né? Tenho mais 3 meninas com ela. A nossa mais velha está com 15 anos e, graças a Deus, com muita conexão, com muita alegria de estarmos juntos e, inclusive, numa cumplicidade muito grande, não só na condução da família, mas no nosso trabalho que a gente desenvolve juntos. Então, existe sim o caminho para ser feliz no relacionamento, mesmo quando você olha para a sua família, para o seu sistema familiar e um monte de gente não conseguiu ser feliz no relacionamento, tá? Isso cria um padrão, sim, que dificulta a sua vida, sim, Rosângela, e todos que olham para os primos, meus tios, a maioria não estão em relacionamento, meus irmãos já estão, né, 2º, 3º relacionamento, sim, também. Então, isso dificulta, sim, mas não impede, se você captar, receber, segurar e internalizar dentro do seu coração essas 3 ordens, essas 3 chaves, essas 3 dinâmicas que têm que ser percebidas e observadas para que você seja feliz no seu relacionamento.
o que vai realmente destravar a sua vida amorosa, e eu vou explicar isso para vocês nessa live aqui. E nessa live aqui ainda eu vou dizer a vocês, eu vou trazer uma novidade para vocês, muito interessante. Né? Nessas últimas 3 semanas eu passei preparando algo muito interessante, muito massa, algo que eu a vida inteira quis fazer e não fiz, mas algo dentro desse nosso trabalho aqui de desenvolvimento pessoal que você vai gostar muito de saber. Então fica aqui comigo até o final da live que eu vou explicar para vocês o que vai rolar aí para frente nesses próximos dias, com muito carinho, algo que eu e meu time estamos preparando já principalmente nessas últimas 3 semanas, trabalhando bastante. Estive até ausente das lives aqui, justamente para dedicar e para trabalhar a esse novo projeto que a gente vai levar juntos, e você pode estar junto comigo, trabalhando, crescendo nesse projeto que eu vou explicar para vocês aqui. Sirley está compartilhando com a gente. Eu atraio homens interessantes, mas acho que se assustam com aí não sei o que. Não continuou o comentário. Costurar-te, tive um casamento muito difícil e mesmo anos após de divórcio, depois de divorciar, tenho medo de entrar em outro relacionamento. Você vai entender que esse medo é pertinente, tá? Costurar-te, esse medo é pertinente porque entrelaçada quanticamente com esses episódios, com essas informações de sofrimento da sua própria história de relacionamentos, a chance da coisa se repetir é enorme, é gigante. Infelizmente, essa é a verdade. Porém, existe um jeito de você se liberar desse padrão de sofrimento nos seus relacionamentos, que eu vou explicar para você aqui os 3 passos que você precisa dar nesse caminho. A Nani Duarte está comentando aqui que também esteve num relacionamento que causou muito sofrimento e agora está já casada há 8 anos. Então é o seguinte, gente, o que é o primeiro passo, a primeira chave necessária para você ser feliz no seu relacionamento, para você realmente conseguir construir um relacionamento com cumplicidade, com paixão, com química, um relacionamento duradouro, alguém para sonhar junto, para somar nas diferenças e agregar um ao outro nas semelhanças. O primeiro passo é a honra aos seus pais, a honra ao seu sistema familiar de origem. Exatamente. Existe no seu subconsciente uma conexão, uma ligação com tudo que aconteceu na vida do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, bisavós e demais ancestrais. Você acessa o arquivo de memória familiar, também chamado pela psicanálise de inconsciente coletivo. Você acessa de forma intuitiva. Intuitivamente, você acessa esse arquivo de memória familiar e capta, percebe tudo o que já aconteceu lá atrás. Esse arquivo de memória familiar é um campo quântico, informacional. Como assim quântico, doutor? É o seguinte, quântico é aquilo que está fora do tempo e do espaço. É como se fosse um arquivo dentro do computador, entende? Uma filmagem, você grava um vídeo e está ali dentro do computador, na hora que você quiser você acessa aquele vídeo. Então esse arquivo de memória familiar, ou também chamado inconsciente coletivo, é como se fosse a filmagem de tudo o que aconteceu com seu pai, com a sua mãe, desde o primeiro encontro deles, no relacionamento deles. Tudo o que aconteceu com seu pai, com a sua mãe, na infância deles, enquanto eles assistiam o relacionamento dos seus avós. E é obviamente que dentro desse arquivo está também a sua própria experiência de infância, ao assistir como fluía ou não fluía o relacionamento dos seus pais. E através dessas imagens mentais, através dessas lembranças, através desse acesso a tudo isso que aconteceu no seu sistema familiar, você
determina o sistema de crenças relacionados às histórias amorosas do seu sistema familiar, seu sistema de crenças. Então, se você assistiu o seu pai traindo a sua mãe, adultério ou vice-versa, ali, na sua infância, você como uma criança, vendo seus pais lá se estapearem lá e brigarem, a sua mãe acusando, seu pai negando, como é algo que a gente sempre vê nos meus atendimentos, nas sessões que eu realizo de liberação emocional de traumas. Então, essa lembrança de ver os seus pais brigando, ou muitas vezes, o que é muito comum, que eu vejo nos meus atendimentos também, quando a pessoa traz um problema de relacionamento atual no cotidiano, ela estar ligada, por exemplo, ao pai que era ciumento patológico, ou à mãe que era ciumenta patológica, ou seja, que ficava brigando demais, acusando de traição, sem ter sido traída, ou nunca se sabe, né? Mas de qualquer maneira, a questão da desconfiança sendo um padrão de crença diante dos relacionamentos. Fala aí, como é que foi a sua infância, tá? Em relação a assistir o relacionamento dos seus pais. Então, eu atendo com frequência pessoas que me dizem: Dr. Jim, eu não consigo parar no relacionamento. Eu começo o relacionamento bem, eu começo a gostar da pessoa e 3 meses depois a pessoa some, ela para de ligar, e eu também fico até com vergonha de ficar ligando, entrando em contato, porque eu ligo e a pessoa não responde. Eu não sei o que acontece, mas eu vivo sozinha. E aí a gente vai dentro desse tema que a pessoa traz para ser tratado e ser liberado desse problema no relacionamento, na vida relacional amorosa atual que ela tem, e o que revela dentro da sessão de liberação emocional. Dr. Jim, o meu pai abandonou, foi embora quando eu tinha 1 ano de idade. Minha mãe estava comigo no colo, meu pai foi embora. Eu vivi a vida inteira sem o meu pai, e a minha mãe nunca mais teve um novo relacionamento. Olha só. Ou seja, ali a gente encontra aonde está acontecendo a repetição. Essa mentorada, essa cliente de sessão que vem e que eu estou ali ajudando, ela está sofrendo a infidelidade à própria mãe. Existe na mente um mecanismo do eu por você. Mãe, a senhora viveu a vida sozinha a vida inteira. E a senhora viveu a vida sozinha porque eu era um bebê. Porque eu era sua filha. A senhora precisava cuidar de mim. E a senhora não se permitiu ter um outro homem depois do meu pai, para ficar cuidando de mim. E por culpa, agora, eu não aceito entrar em um relacionamento. Eu não me permito entrar em um relacionamento. E olha como é a imagem e semelhança do Criador dentro da mente das pessoas. A capacidade de cocriação. A pessoa diz que quer estar em um relacionamento, mas lá por dentro, o coração fala assim: como eu vou poder? Olha só que interessante, como a mente tem mecanismos inconscientes e que eu estou aqui tornando-os consciente para que você tenha seus insights, suas viradas de chaves e para que você possa ser feliz no seu relacionamento. Olha como é. Lá dentro do coração, lá na superficialidade da racionalidade, ela diz: eu quero ter um homem ao meu lado. Mas lá dentro do coração, ela diz assim: como eu vou poder ser feliz ao lado de um homem? Como eu vou poder ter um homem ao meu lado se a minha mãe viveu a vida inteira sozinha para cuidar de mim, depois que o meu pai abandonou ela? E aí ela sabota os relacionamentos, por lei de atração mesmo, por capacidade de cocriação. Imagem e semelhança do Criador significa capacidade de, com o Criador, criar também. E assim somos nós, seres humanos, criando através da nossa capacidade criadora. Criando o quê? Criando tudo. Criando destino. Criando circunstâncias.
Sucesso, fracasso, saúde, doença, um relacionamento feliz ou um relacionamento ferrado, cheio de sofrimento. E é disso que eu estou falando aqui. Para que você saia dessa atração que as pessoas falam, você tem dedo podre, só escolhe homem ruim. Pode olhar que esses homens ruins que você escolheu são muito semelhantes ao seu pai. Muito provavelmente com dinâmicas de sofrimento do relacionamento dos seus pais. E mais, então quer dizer, como que vocês sentem disso que eu estou falando? Está fazendo sentido para vocês, gente? Conversa comigo aí. O que vocês estão achando disso? Eu gosto que vocês comentem, eu amo que vocês comentem. Eu estou aqui para falar com vocês. Então, a Cleusa Bacim está trazendo. Meus pais têm um casamento de 54 anos já, graças a Deus. Sim. Você percebe, Cleusa, o relacionamento dos seus pais felizes? Você percebe que eles foram e são felizes no relacionamento? Flui bem o relacionamento deles? Cumplicidade, química, amorosidade, compreensão. Eles conseguem solucionar os conflitos? Porque, gente, a gente também não está falando que relacionamento vai ser mil maravilhas a vida inteira. O que a gente está falando aqui é que o conflito pode aparecer, mas a solução vindo em seguida. Não demorar mais do que 24 horas para resolver um conflito. Passar uma semana brigado com o marido, uma semana brigado com a esposa, não é normal. É sofrimento, gente. Mas rolou um atrito, rolou uma desavença e você reflete do seu lado, o outro reflete do outro e de repente vocês se reconciliam no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte, ou o que seria o ideal e o que pode acontecer, não dormir com essa briga ativa, numa boa conversa, ser resolvido e dormir com a consciência tranquila. Isso é possível, porém é determinado por conteúdos subconscientes. A Cirlei está compartilhando com a gente. Meu pai faleceu, eu tinha 2 anos de idade. Minha mãe conta só as brigas deles. Ela nunca arrumou alguém. Sim. Então, façam perguntas, gente. Alguma dúvida em relação a essa parada aqui do honrar pai e mãe para ter uma vida longa sobre a terra? Honrar pai e mãe para ter uma vida longa, não só em anos de vida, mas também honrar pai e mãe através da liberação das suas expectativas infantis, das suas críticas, dos seus julgamentos. Não só, mas para a vida longa é uma vida longa, grandiosa, também de felicidade, de alegrias. Como a Rosângela está trazendo, como é bem assim, com 3 meses começa a dar errado e por mais que eu tente não consigo. Rosângela está se identificando com esse padrão de não conseguir permanecer bem em um relacionamento. Zilda está trazendo, boa tarde, doutor Jim, meus pais tiveram um relacionamento muito bom e eu não consigo ter, não sei o que me trava, já faz tempo que estou só. Zilda, minha querida, que bom que você comentou, porque é exatamente sobre isso que eu vou te explicar agora. Porque fica muito fácil e todo mundo já sabe que, dependendo do padrão do seu pai e da sua mãe no relacionamento, no dinheiro ou até na saúde, você tende a repetir. Mas o que muitos não sabem e o que eu mais encontro nos meus atendimentos no dia a dia aqui são emaranhamentos, entrelaçamentos com episódios, acontecimentos que são de gerações anteriores. Ou seja, que não aconteceu na geração do pai e da mãe, mas aconteceu na geração dos avós, bisavós, até ancestrais mais anteriores, mas principalmente pais, maioria das vezes, avós em segundo lugar e às vezes bisavós. Então a gente teve a oportunidade de atender, por exemplo, uma mentorada que ela entrava em um relacionamento e quando começava a ficar sério para casar, ela vazava do relacionamento, ela saía, ela começava a ter crises de pânico, crises de ansiedade
quando começava a ficar sério, o homem falar em casar, e ela também até sentia uma vontade, mas um sintoma emocional de medo começava a aparecer nela, e ela só parava com o sintoma emocional de medo, pânico, ansiedade, palpitação, falta de ar, sensações até de morte ela tinha, só parava de acontecer quando ela se separava desse homem. E dentro do processo de liberação emocional de traumas, conduzindo ela em um estado expandido de consciência, aonde ela, olha só como interessante, a liberação emocional de traumas, que é esse processo que eu venho desenvolvendo e crescendo e aprimorando cada vez mais, que sim, começou lá na constelação familiar, lá na terapia sistêmica familiar, mas que eu adaptei para uma aplicabilidade, ao meu ver, e tenho percebido, mais eficiente, no sentido que te leva a olhar dentro de você, não fora, com bonecos ou com representantes dentro de você, o que aconteceu lá atrás. Olha o que aconteceu com ela. Quando eu falei para ela, quando dentro do processo, consciência expandida, de autoliberação, de liberação emocional de traumas, eu dei o comando, o que é que aconteceu no seu passado familiar no que diz respeito a relacionamentos que também te traz essa sensação de medo, de angústia, de sensação de perigo. Aí, imediatamente já veio a imagem da avó, né? Que foi uma mulher que viveu dentro de uma fazenda sem poder sair, porque o marido era muito agressivo, machista, batia, fazia horrores com essa mulher, ela não podia sair para ver o restante da família, vivia em cárcere privado mesmo, com muita violência. A avó dela casou por casamento arranjado, com 16 anos, então o marido era um homem rico, sim, um fazendeiro, mas casou com um casamento arranjado, com 16 anos, e a partir dali ela nem contato teve com a família de origem dela mais, e ela sofreu uma vida inteirinha violências. Então essa minha mentorada, quando eu estava ajudando ela a liberar, ela estava identificada com esse sentimento de medo e pavor que a avó passava nas violências e em todas as privações que passou por uma vida inteira. Ela, ligada a essa informação de sofrimento da avó, com quem ela nunca conviveu, só sabia das histórias por alto, ela desenvolveu o mesmo pavor de entrar num relacionamento e sofrer como a vovó sofreu. Então, os relacionamentos, esses padrões de relacionamento, honrar pai e mãe, pode também ser, digamos assim, extrapolado, deve ser honrar aos avós, aos bisavós, a toda a ancestralidade. E como que funciona esse negócio? Por que ela adotava o sentimento de medo que a avó sentia no relacionamento? Pela pena, ligada a essas informações de forma inconsciente, sem ficar lembrando disso no dia a dia. Ela sentia pena da vovó, e esse sentimento de pena fazia ela adotar um sentimento da vovó, e aquele sentimento de medo quando ela entrava no relacionamento. Então aí nós fizemos a liberação emocional desse trauma, ou seja, que foi um processo onde ela abriu mão dessa pena, abriu mão das dores, né, do sofrimento de ver a avó daquele jeito, aceitou, concordou e agradeceu a avó. Isso é honrar aos antepassados. Agradecimento, gratidão ao que aconteceu lá atrás. Então, através da gratidão, aquilo que aconteceu dentro de um processo profundo, né? Porque isso não se faz assim de boca, na racionalidade. Minha avó sofreu também. Então, muito obrigado, vovó, de boa. Resolveu? Não é tão simples assim. Então, exige uma entrega emocional, inclusive que eu trago para vocês aqui através da autoliberação. Que eu estou contando um caso aqui, onde eu conduzi a minha paciente, a minha cliente, a minha mentorada, como individualmente, numa sessão online,
ou presencial, né, que é como acontece. Porém, esses processos de liberação de traumas eu conduzo aqui com vocês através da autoliberação. Quem já teve uma experiência de autoliberação de relacionamento comigo aí? Coloca aí nos comentários. A Nani já está caindo ficha aqui, ó. Entendi, minha avó foi muito traída. Sim, olha só. E você tem medo de ser traída? Eis a pergunta, né? Aí, ó, começa as fichas a cair, começa os insights a acontecerem e a cura, ela começa a acontecer quando o insight acontece. Porém, ela realmente acontece quando você entra dentro de um processo de liberação onde você se emociona, se entrega, chora e aí você tem alívio, né? É assim que acontece. Denise está comentando e compartilhando com a gente aqui. Eu não consigo lembrar de quando era criança. Eu sou uma que nada me preenche, nada que começo termino. Sei que tem algo errado, mas não consigo ver e eu preciso resolver para me encontrar. Como faço? Denise, minha querida, é o seguinte, a maioria desses conteúdos da história do nosso sistema familiar não foram contados e principalmente esses acontecimentos, dinâmicas e sofrimentos que aconteceram no seu sistema familiar que você não ficou sabendo, esses são os que mais trazem sofrimento e consequências negativas de gerações anteriores. A gente libera com frequência, na nossa turma do método ALV, alunos que tiveram traumas dentro do período gestacional. Ou seja, a mãe, o pai, por exemplo, o pai traiu a mãe quando aquela pessoa estava dentro da barriga da mãe. Então, não é sobre memória orgânica, física, cerebral. É sobre o acesso ao inconsciente coletivo. Até porque você acessa coisas que aconteceram antes de você nascer. Coisas que não te contaram. Você se conecta com essas cenas e você acaba sofrendo com isso, beleza? Então, a primeira regra, primeira chave para você, das 3, para você ser feliz no seu relacionamento, é você realmente honrar o seu pai e a sua mãe, se liberando das suas críticas, das suas expectativas infantis em relação ao relacionamento deles. E para isso tem técnica, tá? A gente tem técnica para isso, que é a autoliberação. Isso que eu ensino aqui, né, para vocês, sobre como se libertar desses traumas. E a segunda liberação que você tem que fazer para ser feliz no seu relacionamento é se libertar das mágoas da sua própria história de relacionamentos. Se você, lá na sua adolescência, teve aquele namoradinho que foi aquele amor da adolescência mesmo, e aquele cara te desprezou, isso gera um conteúdo, isso gera um padrão, isso gera um sentimento que atrai destino, atrai realidade. E aí, a partir daí, você começa a ser rejeitada em outros relacionamentos. A partir daí, você pode estar em um relacionamento com uma pessoa que você ama, que te ama, mas essa pessoa começa a te rejeitar. Ou no mínimo, mesmo que essa pessoa não te rejeite, você começa a se sentir rejeitada no seu relacionamento atual, adotando os sentimentos da sua própria história de relacionamentos, adotando um sentimento de rejeição que aconteceu lá no namorinho da adolescência, que às vezes você nem dá importância. Ah, não, eu era uma criança naquela época, eu era uma menina, não, isso não tem nada a ver não, já passou nada. Crença se forma na sua cabeça, padrões de comportamento e de destino acontece através de forte impacto emocional.
foi uma pancada emocional lá atrás, você pode ter certeza que isso está no seu subconsciente, debaixo do tapete, te fazendo ter maus efeitos na sua vida. Se é um trauma de relacionamento, você tem problemas no relacionamento. Se é um trauma de escassez, faltou dinheiro, você começa a sabotar a sua vida financeira. Se é um trauma de saúde física, você começa a ter problemas de saúde. Mas hoje o tema aqui é realmente como você faz para destravar, para desbloquear a sua vida amorosa, tá? Então, o segundo passo, o primeiro passo é honrar pai e mãe e o sistema familiar de origem através da liberação das suas expectativas infantis em relação ao que aconteceu lá atrás. Ou seja, transformar o que é raiva, pena, vergonha ou medo de que se repita, em um sentimento de aceitação, de concordância, de agradecimento em relação àquilo que aconteceu no seu sistema familiar. E você vai poder, sem dúvida alguma, você deve também olhar com auxílio de uma técnica, que é a técnica da autoliberação, para a sua vida amorosa desde a adolescência, a sua própria história de relacionamentos anteriores. Como eu acabei de dizer aí, o que eu mais atendo de relacionamento, além, acho que é meio a meio, mulheres que estão sofrendo atualmente no relacionamento. O segundo lugar vem mulheres que se separaram, comeram o pão que o diabo amassou na separação anterior e nunca mais conseguiram entrar em outro relacionamento. Ou seja, isso faz parte do histórico de relacionamentos anteriores. Nutriu, manteve ressentimento, raiva, pena, vergonha ou medo. Sentimentos que te entrelaçam. Você acaba atraindo um outro relacionamento semelhante. E aí, muitas vezes, o seu medo de entrar em um outro relacionamento faz você repelir homens. Porque lá no fundo você sabe que a coisa pode... Deu uma travadinha aí? Vocês estão me ouvindo? Tudo bem aí? E, então, já vou até adiantar para vocês aqui, que, até lembrando aqui, o seguinte, nessas últimas 3 semanas, inclusive, a gente deu até uma interrompida nas lives, e eu e o meu time tivemos preparando uma nova experiência para vocês. Uma experiência de uma turma de mentoria que se chama Mentoria ALS, Autoliberação Sistêmica, ok? E a gente vai abrir vagas para essa mentoria, ok? Se faz sentido para você saber mais sobre esse assunto dessa mentoria, eu vou fazer um evento, uma imersão chamada Imersão Vida Leve, que vai acontecer na próxima quinta-feira, às 20 horas, ok? É uma imersão gratuita, online, que você faz do conforto da sua casa, aonde eu vou explicar a respeito de como você pode se libertar dos seus padrões de sofrimento, não só de relacionamento, mas de finanças, de saúde física, de depressão, de ansiedade. E vou, nessa imersão Vida Leve, abrir vagas para essa mentoria, ok? Se isso faz sentido para você, se você quer estar comigo, que você quer saber mais dessas informações e quer estar comigo no evento Vida Leve, na imersão Vida Leve, coloca aqui nesses comentários simplesmente Vida Leve. Coloca aí, escreve Vida Leve, que você vai receber no seu direct um link onde você vai se cadastrar para participar com a gente dessa sala secreta do Zoom. Vai ser um evento que será realizado no Zoom, que é a ferramenta que a gente usa com os nossos alunos, com os nossos mentorados, onde a gente tem uma pessoalidade maior, onde a gente vai estar olho no olho, onde eu posso ver você, diferente daqui, que eu não consigo, onde a gente vai poder conversar, sobre o que for necessário, sobre o que você precisa e sobre como eu posso te ajudar.
Vai ser uma sala secreta do Zoom somente para quem se inscrever. Então você digita aí Vida Leve e você vai receber no seu direct um linkzinho para você se cadastrar, onde você vai colocar o seu nome, seu WhatsApp, seu e-mail e você vai estar cadastrado para receber o link da sala secreta do Zoom que vai acontecer na próxima quinta-feira às 20 horas. Então digita aí Vida Leve que você recebe no seu direct esse link. Não esquece de depois lá no direct para se cadastrar, porque agora eu vou te explicar a terceira chave, o terceiro posicionamento de realidade, de vida que você necessita fazer para que você seja feliz em um relacionamento, tá? Recapitulando, honrar pai e mãe e a história de relacionamento deles, liberar-se das dores e das mágoas que você tem da sua própria história de relacionamentos, através de um processo profundo, tá? Isso já começa a acontecer quando você percebe que é necessário se liberar dessas mágoas, mas é necessário expandir a consciência através de uma autoliberação, né, que a gente faz aqui, para que você se liberte. É necessário que, através de exercícios de respirações, de relaxamento, né, que é a autoliberação, você volte lá naquela cena aonde você estava separando, ou até no meu caso, né, na cena onde meu pai e minha mãe estavam brigando, violência, ou na cena onde meu pai e minha mãe estavam ali se decidindo se separar, ali aquela reunião pesada com uma criança de 9 anos, 10 anos, eu acho que eu tinha, mas ali aquela reunião de separação, entendeu? Decidimos separar. Você tem que voltar lá naquela cena. E você não faz isso de forma racional. Você só faz isso de consciência, de percepção expandida. Aí você volta lá naquela cena, aí o sentimento move. E aí você consegue perceber quanto dói e com qual sentimento dói. Se tem raiva, se tem medo, se tem pena, se tem vergonha. É os sentimentos que mais te entrelaçam às situações do passado. Então você regredindo lá naquela cena do trauma, você consegue se libertar. No nível racional, um rudimento, um pouquinho desse processo começa a acontecer. Mas sem expandir a consciência, a experiência mostra que na superficialidade não resolve. Então, além de você ter que voltar nas cenas que te machucam em relação, que te dói em relação ao relacionamento dos seus pais, avós e demais ancestrais, você precisa também voltar nas cenas de sofrimento que você teve no seu próprio histórico de relacionamento. E a terceira chave, o terceiro posicionamento que você precisa ter para estar dentro de um relacionamento é o posicionamento de valorização do seu companheiro ou companheira em relação ao que traz do sistema familiar. Seria, em outras palavras, honrar o sogro e a sogra. Honrar, agradecer, aceitar como é o que o seu companheiro, a sua companheira, o seu namorado, sua namorada traz do sistema de origem dele ou dela. Porque o que acontece? Quando você se casa com alguém, você namora alguém, você tem uma relação sexual com alguém, você cria um vínculo. Esse vínculo traz pertencimento. Então, você passa a pertencer ao sistema familiar do seu marido, da sua esposa. E ela passa a fazer parte do seu sistema familiar. Então, as leis que incidem dentro do seu sistema familiar em relação ao seu pai e sua mãe, começa a incidir também sobre sogro e sogra, sobre você, no que diz respeito ao seu juízo de valor diante do seu sogro, da sua sogra e dos valores, crenças e condicionamentos, tipos de comportamento que o seu marido, sua esposa traz do sistema dele ou dela. Então, quando você julga um comportamento do seu marido, da sua esposa,
que ele ou ela traz do sistema, quando você julga, condena, você está automaticamente determinando que esse cônjuge não consiga agir diferente. Olha só. Vamos supor que o seu marido, por exemplo, seja rude, seja, digamos assim, grosseiro. Você gostaria de um chamego, um carinho, você gostaria de um elogio, você gostaria que ele falasse, reparasse que você cortou o cabelo, ou que você pintou o cabelo, que às vezes nem isso não repara. Você queria receber um elogio. E o seu marido nem tchum. Não sabe, não tem costume de dar um abraço, de ser carinhoso, de fazer um elogio. E isso te deixa morrendo de raiva. E você olha para ele e aponta o dedo. E fala, como é que você é assim? Você tem que ser mais carinhoso. Você está igual ao seu pai. Seu pai é igual a você. Você está igual ao seu pai. Quando você aponta o dedo para o seu marido, para a sua esposa, de uma característica de comportamento que ele ou ela traz do próprio sistema, sem saber, ele ou ela se sente no dever de manter aquele comportamento, como se ele levantasse uma bandeira de clã. Tudo acontecendo inconscientemente, tá? E vocês aqui, quem está nessa live aqui, está tendo a grande oportunidade de tornar consciente esses mecanismos que eram inconscientes. Então, ele levanta uma bandeira de clã e fala assim, o quê? Você está falando mal do meu pai? Mesmo que você não fale mal do seu pai verbalmente e sinta, tenha isso como crítica em relação ao seu sogro, em relação à sua sogra, o seu cônjuge absorve isso e fala, o quê? Você tá falando mal do meu pai? E o que acontece? Que todos nós temos uma fidelidade muito maior ao sistema de origem do que ao cônjuge. Entende? É uma fidelidade muito maior. Você vai sempre preferir o seu pai, sua mãe, as características que traz do seu sistema. Então, quando ele levanta essa bandeira de clã nesse exemplo, ele fala assim, agora que eu vou ser rude mesmo. Ou seja, quando você aponta o dedo, você está trazendo ali a dificuldade de que o seu cônjuge seja diferente. Quando você dá no seu coração um lugar a essa característica do seu sogro e da sua sogra, e você meio que ensina telepaticamente ao seu cônjuge a inclusão daquela característica negativa que o seu cônjuge vai conseguir também incluir e se liberar. Porque o processo de liberação é um processo de inclusão. Tudo aquilo que você apedreja no seu próprio sistema, a pedra cai na sua cabeça com a repetição. Tudo que você apedreja no sistema do seu cônjuge, a pedra cai na sua cabeça também. E cai na cabeça do cônjuge que vai manter aquela característica. Entende? Se você julga o seu sogro porque ele é muito avarento, né? Come comida velha para não comprar uma coisa nova, por exemplo, guarda muito dinheiro, guarda o dinheiro todo e não usufrui. Se você julga, se você aponta o dedo para o seu sogro por causa disso, o seu marido vai ficar assim cada vez mais. Então, paradoxalmente, você precisa dar um lugar dentro do seu coração ao seu sogro e à sua sogra, do jeito que eles são, para que o seu cônjuge, a sua esposa, o seu marido possa ser diferente. Se você fica grilado porque a sua sogra é fofoqueira pra caramba, você está determinando a sua esposa a ser fofoqueira. É isso. É inconsciente, ela não sabe. Mas na hora que você fala, não vai ficar fofocando igual a sua mãe, não. É como se fosse a mesma coisa de dizer assim, seja fofoqueiro igual sua mãe. Por quê? Porque ela levanta a bandeira de clã e fala, o quê? Você está criticando a minha mãe? Então, peraí, eu vou ser igual a minha mãe mesmo. Eu sou o filho da minha mãe.
Ou seja, uma bandeira de clã que é muito mais forte do que a bandeira dessa nova família constituída. Então, para que você seja feliz, para que você destrave o seu relacionamento, para que você seja feliz ao lado de um homem, ao lado de uma mulher, você necessita também honrar o seu sogro e a sua sogra através da inclusão, dar um lugar no seu coração a eles do jeito que são. E é sobre isso que a gente aprofunda no método Autoliberação para a Vida. E é sobre isso que a gente vai aprofundar na imersão Vida Leve, que vai acontecer na quinta-feira, uma sala secreta do Zoom, aonde eu vou abrir vagas para a mentoria, que é a mentoria ALS, mentoria Autoliberação Sistêmica. É um novo projeto que a gente trabalhou nesse último mês todinho, tive até ausente das lives esse período, justamente para trabalhar nesse projeto. A gente construiu algo muito gostoso, muito legal, aonde dentro dessa mentoria você vai ter a minha presença mais ativa, mais de perto, mais acesso à minha pessoa, mais acesso direto comigo em um programa de mentoria onde eu vou pegar na mão mesmo e te ajudar a fazer o que tem que ser feito na liberação dos seus traumas. Então, na imersão Vida Leve, que é gratuita, tá? É gratuita, vai acontecer na quinta-feira às 20 horas, aonde nessa imersão eu vou explicar como que vai funcionar a mentoria, a ALS, a Autoliberação Sistêmica, e para você participar, digita aí Vida Leve. Coloca aí nos comentários Vida Leve, que você vai receber no seu direct o link para você se cadastrar. Por quê? Essa imersão Vida Leve vai acontecer numa sala secreta do Zoom. Então só vai participar quem se inscrever, quem se cadastrar. Porque aí lá eu vou explicar o caminho das pedras para você poder estar comigo nesse novo projeto. É um projeto, gente, novo, tá? Algo que vai trazer uma eficiência muito grande no processo de liberação dos seus traumas, tá? Atualmente, nós temos o método ALV, o método Autoliberação para a Vida, que é um programa fantástico também, muito bom, porém, uma mentoria, para quem não sabe, é um processo, é um sistema de ensino, de auxílio, de assessoria. Uma mentoria é um sistema mais, digamos assim, mais eficiente e próximo, onde você vai estar próximo do seu mentor. Então, coloca aí nos comentários Vida Leve, se você quer participar da imersão Vida Leve, que vai acontecer na próxima quinta-feira, uma sala secreta do Zoom, aonde eu vou apresentar esse novo programa de mentoria, aonde é algo mais íntimo, ok? Aonde nós teremos um programa de 6 meses, aonde você vai poder ter a minha presença bem de perto, com reuniões pelo Zoom, com conteúdos na plataforma, entende? Então, é um processo onde, obviamente, você vai precisar se empenhar mais. Já adianto que tem um valor do investimento um pouco mais alto do que a gente aplica no método ALV, porém, o contato comigo e com a autoliberação vai ser muito mais profundo, então vai exigir mais de você, não só no que diz respeito ao que você vai investir, mas principalmente vai exigir mais de você a sua presença. É um processo onde você começa e você vai sim ter que estar muito comprometida, porque eu e o meu time estamos 100% comprometidos. Nós, na mentoria, você não vai, por exemplo, entrar para a mentoria e não participar das sessões ao vivo comigo pelo Zoom. Não vai. Por quê? Porque eu vou ter o meu time para te ligar. Falar, o que aconteceu que você não foi? Por que você não estava presente? Entende? Como é que tá? Você assistiu às aulas da plataforma? Entende? Então, é algo que vai realmente firmar
o seu poder de realização através da liberação dos seus traumas, tá bom? Então, para você se inscrever, coloca aí Vida Leve. Olha só, Beatrix Lara, conheci na pandemia a constelação contigo por uma colega de serviço. Nesse momento tive um destravar de vida através do meu pai. Muito tempo sem vê-lo e onde fiz pela internet, aqui no Instagram. Obrigado, Beatrix. Muito bom ter você aqui conosco. Então, galera, é o seguinte, mesmo se você está assistindo aqui essa live pelo replay, é só digitar Vida Leve, que você recebe no seu direct o link para você se cadastrar, colocar lá o seu nome, e-mail e telefone, aonde a gente vai comunicar com você, entrar para o grupo, né, do WhatsApp, da imersão Vida Leve, onde vai comunicar com você, onde a gente vai mandar o link para você poder participar dessa imersão, que é gratuita, tá bom? E nessa imersão a gente vai poder esclarecer um pouco mais para vocês como que vai funcionar esse programa de mentoria que vai rolar aí pela frente, beleza? Ó, beijo no coração de vocês, Deus abençoe. Qualquer coisa, me chama no direct que a gente vai falando nesse caminho, tá? Qualquer dúvida que você tiver. Um abração, até mais, tchau, tchau. Valeu, continuar com meus atendimentos aqui. Excelente tarde a todos.